esse é O Experimento, o podcast da PUC Goiás, onde nós falaremos sobre diversas áreas da pesquisa acadêmica e ainda vamos conversar com professores e alunos sobre o tema. Nós somos @PUC Goiás em todas as redes sociais. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam os vídeos, comentem, vocês vão gostar bastante. Meu nome é Roberto Júnior e esse é o terceiro episódio do podcast O Experimento. Eu sou Catarina Lima e nós vamos falar sobre um tema que é tratado como fenômeno social, porque tem uma relação interativa com outras unidades sociais. E que tema é esse? A religião. Já imaginou a religião sendo tratada como objeto de pesquisa? É sobre isso que nós vamos falar com os nossos dois convidados aqui hoje, que é o coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Clóvis Eco, que desenvolve pesquisas sobre fenômeno religioso, gênero, masculinidade, violência, preconceitos, intolerância religiosa e cultura ateísta. E o nosso segundo convidado é o doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, o professor José Reinaldo Felipe Martins Filho, que além de pesquisar a religião, também tem mestrado em música e se interessa pelas expressões musicais da liturgia cristã. Sejam muito bem-vindos e obrigado por terem aceito o convite. Ok, obrigado. É um prazer poder compartilhar esse tema tão importante para a realidade, para a sociedade. Obrigado, prazer também. E vamos alcançando outros espaços de divulgação, né? Sim, com certeza. Bom, o fenômeno religioso é o nome dado pela ciência para a experiência do divino relatada por povos das mais diferentes épocas e localidades. É na organização conjunta dos fenômenos religiosos que nasce o conceito de religião. Aqui, a religião e o impacto na sociedade na perspectiva científica. Para começar, a gente vai perguntar para vocês dois. Por que vocês decidiram começar nessa área? É um tema difícil, né? Mas ao mesmo tempo também tem essa questão das vertentes, e é uma questão também sempre atual. Então, assim, quero que vocês dois respondam. O porquê que resolveram ingressar nessa área? A questão da religião ela é intrínseca ao próprio ser humano. E a religião ela está ligada às realidades da sociedade. E eu venho da tradição, né, da Igreja Católica. Eu estudei então filosofia, estudei teologia e depois ciência da religião, e uma das áreas que eu trabalhei nos anos idos foi a antropologia filosófica. E dentro da antropologia filosófica, com os veios a partir da masculinidade, a dominação masculina, a questão da violência. Então lá nos anos 80, 90, que eu já comecei a pesquisar, e aí o interesse foi surgindo e a partir daí sim, as pesquisas de campo, o foco mais que eu faço hoje com publicações e com um grau maior de cientificidade. Segundo a maior parte dos estudiosos do assunto, a religião é o primeiro fenômeno humano no campo da socialização. Quer dizer, o primeiro traço das comunidades humanas, no sentido de agremiação, de se juntarem, de se reunirem. O primeiro traço da capacidade humana de dar sentido ao mundo que está em redor, à objetividade, foi o movimento da religião. Isso, inclusive, para autores cientistas do final do século XIX, extremamente críticos à religião. Depois eles seriam críticos às instituições religiosas, mas admitindo que a religião é o primeiro comportamento natural do ser humano. A gente pode pensar até, ainda hoje, nós pensamos como anômala, uma sociedade em que não exista algum nível de crença religiosa. Então eu costumo dizer para os alunos da graduação, sobretudo, que religião é coisa de gente. E nós somos gente. E nós trabalhamos com gente. Então esse fenômeno sempre me interessou. Primeiro porque eu nasci num contexto cultural religioso, numa família religiosa, com uma religião confessada, vamos dizer. E depois sempre me interessou isso, o que significa, quais são os meandros dessa capacidade de dar sentido, dessa capacidade de nuclear-se junto a outros e professar uma fé, dessa capacidade de transcender-se em direção a uma causa, um valor, todos esses assuntos que participam
do horizonte das experiências religiosas. Então esse tema sempre me fascinou e continua me fascinando. Também eu não poderia negar por conta do seu viés interdisciplinar, né? É um estudo que envolve muitas frentes de especialidade, né, e acaba não permitindo que a gente se isole num único campo de conhecimento fechado, da oportunidade do diálogo com outros campos. Sim. Bom, e agora a gente apresenta uma pesquisa realizada em 2022 pelo Instituto Datafolha sobre religião no Brasil. A pesquisa revela que 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% não têm religião. Bom, ainda de acordo com esse levantamento, as mulheres representam 58% dos evangélicos e 51% entre os católicos. Assim, a pesquisa, então a gente tem uma análise dessa pesquisa que as mulheres estão mais presentes na religião do que os homens. Professor Clóvis, esses números refletem mesmo a realidade e se sustenta desde os primórdios dos registros religiosos? Tipo assim, essa questão de pesquisa do fenômeno religioso, de gênero, já é sustentada já por muito tempo, é isso? A religião, lá nos anos 60, 70, enfim, todos eram religiosos, todos acreditavam a partir de uma tradição do próprio catolicismo. Então, se a gente for olhar as pesquisas, chegavam em torno de 90%, 97% de católicos. Então, o próprio IBGE, ou pesquisa que nós vamos fazendo mais particularizadas, então vai mostrando aquilo que você tem apresentado na pergunta, essa diminuição. Então, claro que o próprio catolicismo, ele vai perdendo porque a maioria, né, são católicos. Então, as pessoas vão aderindo às outras denominações, como as denominações evangélicas, mas também um grupo bastante importante e que é relevante hoje, que são os sem religião. Então, sem religião está em torno de 10%, mas provavelmente aquilo que está no IBGE 2022, nós acreditamos que pode chegar até a 22%, porque são pesquisas, tanto na PUC Goiás quanto na PUC Minas e na PUC São Paulo, já que mostra esse número nas particularidades. E essa diferença entre masculino e feminino, o próprio IBGE mostra pela primeira vez em 2000, o último IBGE 2010, que o número de mulheres foi o menor número no catolicismo, que isso chamou a atenção. O primeiro fato, até despertou devido a isso. Mas esse trânsito, ele é normal, esse trânsito. Mas esse grupo de sem religião não significa que são ateus, né? Que é uma área que eu pesquiso, o próprio professor Zé Reinaldo também. Mas são os sem religião. Quem são os sem religião? O termo é um pouco, nós não temos certeza que se esse é o melhor termo. Então nós estamos usando porque o IBGE está usando sem religião, e na própria pesquisa eleitoral para presidente da República se usou as 3 categorias, que são os católicos, os evangélicos e os sem religião, para trabalhar o perfil, o que pensam essas pessoas. Então, os sem religião são aqueles que não estão mais vinculados a uma instituição. São pessoas que acreditam, mas não dependem mais de uma instituição. Então, o termo até seria mais justo, eu creio, a pessoas sem instituição com crença. Mas então as pessoas que fazem parte de outras religiões, por exemplo, espírita, judeus, budistas, eles oficialmente, de acordo com o IBGE, eles não se encaixam em uma categoria religiosa? Claro que se encaixa em uma categoria religiosa. Mas o número no Brasil que mais desperta ainda interesse na pesquisa, que faz diferença, né? Porque uma pesquisa, no caso, para definir a porcentagem de políticas, interessa esse grupo maior. Então, eles centraram em cima dos católicos, que é o maior número, depois vem os evangélicos, que é um número bastante expressivo, e o sem religião, pela primeira vez que apareceu na pesquisa eleitoral para presidente da República. Então, esse termo ele se tornou relevante, o sem religião. Até então não se falava de sem religião. Então, não se fala de ateu, mas de sem religião, porque o ateísmo é um número bastante reduzido. E ateísmo chega a 3 ou 4%. Se você for pesquisar o sem religião, muitos se dizem ateus, mas na verdade são pessoas sem religião, com crença, porque tem presente a memória. Colocando só um exemplo, então, para concluir. Nós estamos celebrando o Natal, está cheio de luzes por aí. Então, as pessoas vão celebrar o rito do Natal, então eles não frequentam mais uma instituição,
mas eles celebram dentro dos tempos que são importantes, no caso Natal, e é necessário isso, que é esse rito de passagem que faz parte da própria vida, da própria constituição da própria vida. Certo. Foi dito, agora a gente mostrou esses dados, que a presença das mulheres é com mais evidência na religião, né? As mulheres estão mais presentes que os homens. Há um diagnóstico do porquê as mulheres estão mais presentes do que os homens? As mulheres sempre são mais participativas. Eu só vou colocar um dado de uma pesquisa que eu fiz no mestrado. E a pesquisa trabalhava o foco da dominação masculina. Como que se construiu na história, a partir das ideias clássicas gregas, o controle, a subordinação feminina em relação ao masculino. Quando se fala em religião, a religião é mais ou menos dos homens, né? As mulheres estão presentes, mas há toda uma construção imaginária de um Deus que é masculino. Então, quando eu entrevistava os homens fazendo a seguinte pergunta: qual o conceito que você tem de homem? Qual o conceito que você tem de Deus? Havia uma relação na resposta, poder, força, etc. Mas os homens não falavam, ficavam em silêncio. Eu fazia a pergunta, eles não pensavam, silenciavam, ficavam com a cabeça erguida, né? São 49 pesquisas com 49 homens. Agora, quando eu fazia a mesma pergunta para as mulheres, né? Como que você pensa a mulher em relação ao homem, em relação à mulher, Deus em relação à mulher? A mulher falava tanto que eu tinha que desligar a fita e virar, porque na época eu fazia a pesquisa, que é aquela fita cassete, então a mulher falava muito. Então, no momento, fiquei um pouco preocupado. Eu fui buscar como trabalhar esses dados, então, para, no caso da dissertação. Aí a orientação é que eu despertei. Bom, por que o homem não fala? Porque quem não precisa se pensar que ele é o dominador, ele não precisa falar. Ele nunca falou, nunca se pensou. Porque quem domina não se pensou. Mas como a mulher é dominada, é subordinada, então ela se pensa, então ela tem muito a dizer. Então o papel da mulher no espaço da religião, ela é bastante participativa, porque a mulher ela busca muitas vezes soluções, ela conversa, ela busca lugares, e o homem vai para a caverna, né? O homem tem dificuldade, ele se esconde, ele não quer conversar, ele tenta resolver sozinho ou em outros espaços. Mas a mulher não. E a religião é um dos espaços, entre outros, em que as pessoas buscam, especialmente as mulheres, para encontrar soluções dentro dos problemas que são diversos ou variáveis, inerentes à própria vida, ao cotidiano da vida. Certo. E agora a pergunta é para vocês dois mesmo. Como as crenças religiosas impactam na vida cotidiana da sociedade? As crenças, o ser humano, eu diria em primeiro lugar que o ser humano é um animal que crê. Entre outros conceitos que nós poderíamos aqui utilizar para poder definir o ser humano, esse seria um conceito bastante adequado. Repito, a crença é condição da sociabilidade. Quando a gente bebe um copo de água desse aqui, a gente precisa acreditar que essa água não está envenenada, que quem preparou essa água não pegou de um lugar que não fosse água limpa, água potável, enfim. Quando você me diz a crer no outro, é condição da experiência social. Uma sociedade em que a verdade não fosse um valor, não fosse o padrão, e a mentira fosse a exceção a esse padrão, ela não continuaria, ela não perduraria ao longo do tempo. Então, a partir desse nível fundamental da condição do ser humano, que é de crer, de necessidade de crer, ao longo da história, nas diferentes épocas, a humanidade foi formulando diferentes níveis de crer na medida em que não dispunham completamente aqui ao alcance do seu contato as respostas para as demandas que possuíam. Nesse sentido, eu destaco o fenômeno da morte. A morte é o acontecimento humano paradigmático, quer dizer, aquele em relação ao qual nós ficamos impotentes e nós não temos resposta e de repente nós começamos a nos perguntar: e agora? O que vai ser de nós? Nós não temos a experiência da nossa morte, nós temos a experiência da morte do outro que está próximo de nós,
essa experiência constante de que outras pessoas morrem desenvolvem em nós a expectativa de que também nós morreremos e junto com isso a pergunta, e o que será depois disso? A pergunta pela morte, a pergunta pelo que será depois da morte, a pergunta pelo fim, ensejou todas as outras perguntas fundamentais da humanidade, como, por exemplo, a pergunta pelo começo, a pergunta pelo sentido, enfim. E a religião foi esse movimento capaz de oferecer respostas para essas perguntas fundamentais. De repente vocês estão falando sobre os níveis de não adesão a instituições religiosas ou de institucionalidade, como davam o exemplo da comparação entre homens e mulheres ao longo dos últimos séculos. E nós podemos observar a coincidência desse movimento na medida de que foram sendo descobertas outras possibilidades de significação e outras possibilidades de resposta, sobretudo a partir do horizonte da vida pública, né? As mulheres saíram por último de casa, as mulheres enfrentaram a vida social por último. Nesse sentido, as mulheres estão agora experimentando processos de emancipação alternativos àqueles valores e modelos de legitimação de mundo que se mantiveram vigentes até muito recentemente, se a gente toma o contexto latino-americano. No contexto latino-americano, para poder dizer isso, Clóvis dava um exemplo que é muito legal nesse sentido, para a gente pensar a relevância da crença religiosa. A resposta da Europa à crise das instituições, à crise dos valores, ao processo de expansão do progresso científico, foi o ateísmo, sobretudo entre os jovens. A resposta da América Latina, ou da América em geral, tem sido o desigrejamento, a não institucionalização, embora não a crise da crença religiosa. Então, sobretudo em contextos culturais, como o brasileiro, em que a religião nos chega como um fator de pertencimento familiar, religião nos chega como um elemento de composição identitária, né? Existem muitos aspectos, por exemplo, o português é a única língua neolatina que não tem os dias da semana a partir da referência dos deuses romanos, mas a partir dos dias da criação da narrativa, da criação do mundo dos judeus. Então nós temos elementos culturais religiosos que estão na origem da nossa identidade, que mesmo diante da crise dos vínculos institucionais, mantém viva e legítima a chama da crença religiosa para muitos indivíduos, para muitas pessoas próximas de nós. Hoje a gente vive num mundo muito tecnológico, né? E como essas novas tecnologias podem afetar as pessoas, de como elas percebem a questão da prática, de como elas analisam a religião hoje? Como as novas tecnologias, elas intervêm na percepção da religião dessas pessoas? A tecnologia, ela é parte, parece, do próprio DNA de hoje, né? Uhum. Se você estiver na porta de um aeroporto e se você não conhecer pessoas, você vai ter a certeza que aquele aparelho que está guiando a pessoa. Porque ninguém sai da porta de um aeroporto sem o celular na mão, né, olhando. Então a impressão, se você não conhecer a humanidade, você vai entender que essas pessoas estão sendo guiadas por esse aparelho, porque ela é intrínseca, a gente não dá mais conta de viver sem a tecnologia. Então a tecnologia é uma faca de dois gumes, de acordo conforme você vai utilizar. Ela pode ajudar o que nós estamos fazendo aqui, que é a tecnologia, que vai estar nas redes sociais, nós vamos partilhar nas nossas redes sociais, ou ela pode ser usada de um jeito maléfico, um jeito que prejudica. Então, se ela for usada de um jeito benéfico, ela vai agregar informação, né? A informação a partir da informação que vem a própria educação. Então, ela é necessária, ela pode ajudar, então, mas da forma que ela for usada. As celebrações ou as orientações, né, por mais que aconteça no espaço físico, em loco, no presencial, ela fica depois nas redes sociais. E essas informações as pessoas têm acesso. E se você fizer só uma aula, digamos, ou uma conferência num espaço fechado, em loco físico, termina aí. Alguém gravou, alguém tirou uma foto e pronto. Mas se você fizer um podcast, no YouTube, e você colocar nas redes sociais, muitas pessoas têm acesso.
As coisas que nós fazemos quando é ao vivo, presencial ou também no YouTube, tem um número relativo de pessoas participando. No dia seguinte você acessa, já tem 500, 600, 700, 800 e assim sucessivamente. Então é de acordo conforme ela é usada. Então por isso que é uma faca de dois gumes. Então a maneira como ela é usada, ela pode agregar ou como ela pode também desagregar. Esse é o jogo constante, cotidiano. Esse quase o paradoxo, mas também é aquilo que de acordo com o sentido. Para incrementar aqui, já que também a ideia é fazer uma roda de conversa, eu diria assim, a partir do que falou o Clóvis, tecnologia, a gente tem que pensar de uma maneira bem ampla, que tecnologia é tudo aquilo que é resultante da iniciativa do ser humano, que rompe com esse ciclo de continuidade da natureza. Então, a gente pode marcar as épocas humanas pelo advento de diferentes tecnologias. Então, o dia que o ser humano pegou uma pedra e aquela pedra deixou de ser pedra e passou a auxiliá-lo na obtenção do seu alimento, o cipó foi amarrado, etc. O fogo, veja, a revolução do fogo e assim por diante. O que acontece é que muita gente fala assim, não estamos vivendo uma época de mudanças, estamos vivendo uma mudança de época, né? Eu acho que quem fala isso, eu escuto isso há uns 20 anos, não consegue ter a percepção que vocês mais jovens já têm de que nós não estamos vivendo uma mudança de época. A época já mudou. Nós vivemos a época da mudança. E a época da mudança justamente pela aceleração dos processos de transformação técnica e tecnológica. Cada vez mais velozmente os produtos técnicos, novos produtos, novas ferramentas, novos espaços surgem e nós precisamos nos adequar a isso, né? A pandemia que nós experienciamos, eu costumo pensar que quando a gente muda o século, a gente leva no mínimo 2 décadas para poder mudar o século de vez. E é curioso como acontecem eventos catastróficos na mudança dos séculos e que mais ou menos obrigam essas pessoas a mudarem de século. A nossa experiência recente foi a experiência da pandemia do novo coronavírus, que legitimou a nossa adesão a tecnologias que já existiam, mas que significativa parte da população mantinha resistência ainda. Então, se a gente vai pensar que pela intrusão dessas tecnologias, né, que alteram as nossas interfaces comunicativas, alteram o nosso modo de nos relacionar uns com os outros, aproximando os que estão distantes, distanciando os que estão próximos, mas democratizando fontes de conhecimento e assim por diante, né? Do mesmo modo que isso interfere lá no campo da política, por exemplo, nos últimos anos nós estamos discutindo a crise das democracias a partir de um novo modelo referencial de política, que é essa que se trava a partir das mídias sociais. Então, se nós pensamos isso num campo significativo da experiência humana, que é o campo da política, não seria diferente no campo das religiões. Então, o que a gente vê é também as religiões em processo de reinvenção à luz das novas tecnologias e de repente ocupando esses espaços. Isso certamente vai alterar a realidade religiosa e institucional que nós conhecemos até hoje. Quando nós falamos, já que parece que esse viés toma um pouco à frente aqui, não é, Clóvis? Emancipação religiosa, desinstitucionalização, vocês começaram falando disso, né? E esses processos tecnológicos, eles agudizaram, né, tornaram mais agudas essas relações individuais com o objeto de crença, né? Então, cada vez mais as pessoas performam suas crenças a partir de aplicativos, de tecnologias, de vídeos, de comunidades, né? E cada vez menos elas interagem pessoalmente no espaço de templos, de espaços de convivência física, etc. Isso vai ter uma consequência sobre o cenário religioso do futuro próximo, né, que já está sendo posto em circuito. De um lado é porque a nossa experiência só é completamente legítima, a nossa experiência, os convivos de hoje, se ela é atravessada por esses mecanismos técnicos e tecnológicos. É uma parte de nós, é um nosso órgão, o nosso celular é uma parte de nós. E as religiões, reconhecendo isso, sabem que é a oportunidade de uma decisão de vida, de continuidade. Continuarão caso consigam lidar com isso e ocupar novos espaços. As que não conseguirem, certamente, vão amanhã se tornar algo que houve um dia na história tão muito atrás. Isso aqui só completando, já que nós estamos nesse podcast, então,
Uma das dificuldades, levando em consideração então toda essa narrativa do professor José Reinaldo, uma das dificuldades é o contato. Nós sabemos que numa sala de aula, pegando o exemplo, com 50, 60 discentes, não é só, no caso, o professor que passa o conhecimento, mas o conhecimento ele vai acontecendo, que é toda uma metodologia da própria educação. O próprio conhecimento também vai perpassando entre os colegas. E não havendo esse contato, ele prejudica. E o contato físico é importante. Então, se você retirar esse contato, que é a comunidade, porque a essência do religioso é a comunidade. O próprio Wagner fala isso. A religião tem sentido, tem norma, tem documento, tem dogmas, mas a essência é a caridade, que está na base. A solidariedade, a essência é isso, é a comunidade. Então, se você tira a comunidade, que é a presença física, a presença corporal, claro que há dificuldades. Então, as religiões precisam encontrar uma saída para esse contato, para essa comunicação e para a expressão da solidariedade. Isso é necessário, esse é um dos grandes desafios. Bom, e aproveitando que a gente está conversando sobre esse tema, né, da desintegralização da religião, eu queria perguntar um pouco para vocês dois, já que é a área de pesquisa de vocês dois, sobre essa questão do ateísmo e até do agnosticismo, né? Eu queria saber se essas duas crenças, digamos assim, né, justamente queria perguntar se elas são consideradas crenças, vieses intelectuais, algum tipo de doutrina, e por que elas têm se tornado mais comuns atualmente. Eu acho começo com esse dado, porque quem pesquisa exatamente isso é o Clóvis, né? Mas a gente participa de alguma maneira. Quem se interessa pelo fenômeno religioso se interessa pela completude do fenômeno religioso, ainda que nós estabeleçamos ênfases investigativas, né? A partir ninguém consegue fazer tudo, né? O que inclui a crença, a dimensão da crença, mas também o seu negativo, a dimensão da não crença. E eu acho muito curioso, a par de conceitualizar ateísmo e agnosticismo, né, o que o Clóvis dizia, que de fato o fenômeno que se destaca na realidade cultural brasileira é o fenômeno do sem religião, não propriamente o fenômeno do ateísmo, que também cresce, mas cresce a passos mais lentos do que o fenômeno dos crentes sem religião, vamos dizer assim. Mas há alguns anos nós fizemos uma pesquisa com os estudantes aqui da PUC. Nós temos aqui na PUC uma disciplina de teologia que é dada pelos nossos professores da área de teologia. Alguns deles são professores também do programa de Ciência da Religião, em todos os cursos da universidade. E há alguns anos nós fizemos uma pesquisa com todos esses estudantes daquele semestre sobre o nível de adesão religiosa, enfim. Isso se tornou um livro, né? Religião e Juventude Universitária, em que um fenômeno me chamou muita atenção. Uma das perguntas, é claro, havia a pergunta, depois de uma introdução, de uma explicação, de algumas aulas, para que eles tomassem consciência, de fato, do que significa cada conceito. Mas uma pergunta era, qual a sua religião? E havia ali algumas opções, ateu, ateia, agnóstico, enfim, católico, umbandista. Mas havia também outra pergunta que era, e qual a religião do seu pai? E qual a religião da sua mãe? E o que me chamou muito a atenção, e eu sempre repito isso, dou como exemplo em outros contextos, é que da religião das mães, é claro que nós não perguntamos às mães, nós perguntamos os filhos e as filhas, mas das religiões declaradas, deu um total de 6 ou 7 religiões e nenhuma mãe declarada pelo filho ou pela filha como ateia, nenhuma. E o quantitativo da religião das filhas deu um total de 14 denominações diferentes. Então nós perguntamos o que aconteceu, inclusive ateias. O que aconteceu na passagem de uma geração para outra, que tornou possível na nossa época uma pessoa, uma jovem como você, um jovem como você, se declarar ateu. Mas não apenas, porque o fenômeno está ficando bastante difuso. Se declarar umbandista, se declarar candomblessista, tradições culturais religiosas que sofriam e sofrem ainda, né, preconceito, discriminação, intolerância. O pior tipo de intolerância religiosa que pode existir e existe no Brasil é o racismo religioso, né, porque acomete pessoas quanto da cor da pele e
relaciona isso à opção religiosa, à adesão religiosa, também à cor da pele, enfim. O que aconteceu de uma geração? Nós perguntamos a religião da sua mãe, a sua religião, que houve um boom tão significativo assim, né? O que importa é que nós estamos em caminho de maior consciência democrática, nós estamos em caminho de maior emancipação dos indivíduos, nós estamos em caminho de adesão a direitos sociais, condições de dignidade, garantindo que num Estado laico, como é o caso do Brasil, né, que historicamente teve o traço predominante de algumas tradições religiosas, que seja legítimo que qualquer pessoa possa pertencer a qualquer credo religioso sem que sofra violência por isso. E aí eu termino para passar a falar para o Clóvis, lembrando o que um importante antropólogo, que estudou também o fenômeno religioso, Carlos Rodrigues Brandão, disse num artigo que compôs um livro que discutiu os dados do censo, dados sobre religião do censo de 2010. Enquanto todo mundo estava lá falando do percentual, católicos tanto por cento, evangélicos, não sei o que, o Carlos Rodrigues Brandão começa o texto dele dizendo uma coisa que eu adorei, porque eu também penso a mesma coisa. Ele dizia que os números, olhando os gráficos e as tabelas, ele disse, os números eu deixo para quem gosta. Né? Existe gente que tem fetiche por número, não é o meu caso. Ele disse, eu fico com as cores. E enquanto for colorido, tá bom. Enquanto for colorido, significa que todo mundo tem espaço, que todo mundo tem direito, que todo mundo está conseguindo um lugar ao sol e não está sendo encoberto por outra cultura, não está sendo calado, não está sofrendo alguma violência. Né? Então, nós vivemos um movimento marcado por muitas iniciativas conjunturais, culturais, que vão determinando um modo de performar dos indivíduos no nosso tempo, que é diferente do século passado, e que ainda bem que é diferente, não é? E que tem possibilitado que as pessoas, também no quesito religião, usufruam da sua liberdade constitucional. E isso tem feito aparecer diferentes possibilidades de adesão. Aqui na origem, o agnóstico, hoje não dá mais para compreender dessa forma. Era aquele que era ignorante, por isso que eu não conseguia acreditar. Então você não alcançava, a pessoa não dava conta de entender o que era Deus, então ele era agnóstico por isso. Né? Porque tem um colega meu que foi alguns anos para a França, ele chegou em Paris e olhou e falou, não achei bonito não. E aí ele pensou novamente e falou, é a minha ignorância mesmo que eu não consigo ver a beleza. Está faltando alguma coisa em mim para enxergar a beleza das luzes de Paris. Então é mais ou menos dessa forma, mas hoje não dá mais para entender o agnóstico como alguém que é ignorante, mas alguém que não dá conta de acreditar daquele jeito das tradições monoteístas. Por exemplo, para o hinduísta, uma vaca é sagrada, ela tem que ser respeitada, ela, né, produz o leite, ela cria toda a família, um animal importante, né, para as tradições e para nós também no Ocidente. Mas eu forçar você a acreditar que a vaca é sagrada, dar um tratamento para a vaca, você não dá conta. Então, quer dizer, o próprio ateísta é isso, você forçar ele a acreditar, ele não dá conta, não que ele seja uma pessoa que seja ruim. Tem um comentarista político, mais da área do futebol, que ele diz o seguinte, eu invejo muito o que foi, eu invejo muito a minha vizinha, ela acredita, eu queria ser ela, mas eu não dou conta, eu não consigo ser a vizinha, eu não dou conta, porque a minha forma de compreender é dessa forma. Eu pego um autor, eu estou trabalhando agora até com a turma no doutorado, que eu gosto muito desse autor, que é o Alberto Camus. Ele tem um texto, um artigo que ele diz o seguinte, um místico sem religião. E nesse um místico sem religião ele diz o seguinte, eu não acredito em Deus, mas eu não sou ateu. Eu não me considero ateu. Porque dentro do contexto da humanidade, aquilo que o professor Zé Reinaldo falava, há o brilho, a natureza, as coisas, a vida, a solidariedade, Deus está presente aí, mas não aquele jeito de Deus que a instituição fala. Dentro dos conceitos dogmáticos, morais, e assim, nessa forma de compreensão. Então, em relação à própria juventude, a pesquisa que nós fizemos, que foi muito bem destacada pelo professor, há sempre um entrave quando você fala da religião. Opa, olha na questão moral.
Então, devido à questão moral, você se afasta da religião. Mas você não está questionando se existe uma divindade, como que existe essa divindade, se é do jeito dos dogmas, não é isso que entra em questão. Então, existem muito ateísmos, forma de ateísmos diferentes. O professor José Reinaldo tem toda a tradição da filosofia, ele tem doutorado em filosofia pela Federal. Quem começou a discutir essa questão ateísta foi o próprio Platão, no século IV a.C., onde que ele colocou regra, inclusive, para aqueles que não acreditavam em divindades. A pessoa que não acreditava, ele deveria ser preso, deveria passar por toda uma administração, uma doutrina, e voltar, se ele fosse novamente incrédulo em relação aos deuses, ser preso e ser morto. Olha, a discussão 4 séculos antes de Cristo. Depois entra o cristianismo com essa tradição, dessa discussão da própria tradição filosófica, o próprio Sócrates, as comunidades, e aí ele passou todo pelo processo a cicuta, ele joga um pouquinho fora, inclusive, da taça para celebrar os deuses, que havia essa tradição presente. Então, essa dificuldade foi anterior ao cristianismo em relação ao próprio ateísmo. E o ateísmo entra na história, seguindo para fazer o próprio fechamento da minha conversa, foi muito bem apresentado pelo professor José Reinaldo. O ateísmo está ligado com o próprio comunismo. Os países comunistas, então, é ateu. Então, quando você chama alguém de ateu, você já relaciona ele com um comunista hoje. Esse cara é comunista. E comunismo tem um termo pejorativo presente na tradição da nossa sociedade. E nos meios políticos, partidários, isso é um conflito grande hoje que nós vivemos, que nós sabemos disso, não vamos entrar em questão. Então, quando você olha o ateu, você já relaciona com o comunista. Então, o ateu sofre um preconceito muito grande. Então, aquele que se declara ateu é uma das pessoas hoje que sofre o maior grau de intolerância na sociedade brasileira. Então, o ateu tenta se esconder. E aí que entra o termo sem religião. Sem religião é chique. Até então, você se declarava, eu sou católico não praticante. Não ficava tão bem. Você dizia que é um católico praticante, também não ficava tão bem nos meios sociais. Então, hoje você se declara, opa, eu sou sem religião, é uma terminologia que a pessoa continua agregada, ela continua sendo aceita, e ela se entende, se sente bem nas relações com as outras pessoas que creem ou que não creem daquele jeito ou daquela outra forma. E eu reafirmo aquilo que o professor Zé Reinaldo concluiu. Existe espaço para todos e todos precisam ser respeitados dentro da sua forma de entender e de compreender. Sim. Encaminhando para o final do nosso bate-papo e também puxando um gancho na fala do professor José Reinaldo, falando em religião enquanto crença, o desafio é maior para os jovens? E por que isso? Eu acho que o desafio é maior para os jovens, sim. E isso é difícil, e por isso, aqui eu me lembro do Papa Francisco, até muito recentemente, a igreja dizia assim que os jovens são o futuro da igreja, né? Jovem, você é a força do futuro da igreja, né? E o Papa Francisco começou a dizer, não, você é o presente da igreja, porque você já existe e você já tem percepções e as suas percepções são legítimas, embora não sejam, não encerrem a totalidade do que exista. E aí ele insiste, você precisa se relacionar com o outro que é mais velho, que tem a experiência também de outras gerações, enfim. Mas é muito difícil para os pesquisadores do século passado, né? Nós temos um modelo educacional no Brasil que quase reproduz uma estrutura escolar do século XIX, com professores formados no século XX para alunos do século XXI. Sempre brinco com isso lá nas minhas classes da graduação, dizendo assim, é possível que haja aqui entre nós pessoas nascidas depois do ano 2000, né? E talvez até seja o caso de vocês dois, né? Então, é difícil para alguém do século passado perceber completamente, dar conta completamente de que nós mudamos, que a sociedade mudou, saiu de um eixo, passou para outro, sobretudo no campo da discussão, da relação entre identidade e comunidade, né? O Bauman diz assim, nós somos uma sociedade que não existe mais a possibilidade de manutenção daqueles vínculos comunitários que existiram no passado.
Isso em nome do discurso da identidade, dos direitos individuais, os direitos que são meus e da emancipação, enfim. Então, quem mais vive esse processo, quem mais sente esse processo na própria carne são os mais jovens, que já nasceram nesse mundo, mediados por essas tecnologias, abertos a todo esse rol de possibilidades, inclusive de adesão religiosa que não existia para os seus pais, para os seus avós, para os seus... Então, é cada vez mais difícil para os jovens crer do jeito que se cria uma vez, sim, sem dúvida nenhuma. Né? Mas é cada vez mais difícil para os jovens crer? Aí eu acho que não. E aí eu acho que eles têm descoberto a sua maneira de crer. Na Europa, por exemplo, vou dar 2 exemplos rápidos, porque nós temos também o tempo. Na Europa, se você toma as pesquisas do Maria Corby do seu círculo, sobre os jovens europeus, ele parou de chamar de espiritualidade, ele parou de chamar primeiro de religião, foi chamar de espiritualidade, ele não quis chamar mais de espiritualidade, porque ele disse que esse conceito está muito vinculado ainda às tradições religiosas, hoje ele chama de qualidades humanas profundas. E ele observa que é cada vez mais crescente entre os jovens europeus a dedicação a uma causa, algum movimento altruísta. Então são cada vez mais jovens que não têm uma adesão religiosa como se tinham uma vez, os seus pais, seus avós, mas eles têm engajamento em causas sociais, humanitárias, ecológicas, e eles se realizam nisso, eles realizam essa sua centelha criativa que a religião catalisou, por tantos séculos, mas que a religião não encerra completamente. A religião é um dos veículos de catalisação que agora disputa espaço com muitos outros. E o segundo exemplo que eu dou, que é justamente o objeto das minhas pesquisas mais recentes, é a relação entre religião e arte. Se por um lado a religião foi o principal conteúdo tratado pelas produções artísticas ao longo dos últimos 20 séculos, se a gente pensa a estruturação da sociedade ocidental inteira, não houve nenhum outro conteúdo que tenha sido mais objeto de produção dos artistas do que os conteúdos religiosos. Se nós pensamos isso por um lado, nós vivemos agora outra coisa, nós vivemos também nesse nível a emancipação das possibilidades de realização de sentido, de maneira que as pessoas também se realizam no contato com a arte, as pessoas também alimentam o seu espírito no contato com isso. O artista se realiza no fazer artístico, mas as pessoas que entram em contato, que fruem a sua produção, elas também se realizam, isso em todos os campos. Eu pergunto para os jovens como vocês, nas classes aqui de graduação da universidade, nós vivemos uma época de inanição espiritual e de obesidade corporal. E eu pergunto como vocês podem alimentar o espírito. E aí, às vezes, eles já inclinados assim por alguns padrões de resposta, dizem, lendo a Bíblia, eu digo sim, claro. Fazendo uma oração, eu digo sim, claro. Indo à igreja, eu digo claro, sim, sim. E o que mais? E eles ficam, às vezes, travados até que eu começo a dizer, lendo um bom livro, tendo uma boa conversa com uma pessoa, se dedicando a uma causa, cantando uma música que você gosta, dando uma boa risada. E tudo isso é expressão legítima do espírito humano que realiza o indivíduo de maneira integral, pelo que se pode dizer, é mais difícil para os jovens crer como críamos há algumas décadas. Mas não é impossível que eles também descubram as suas novas possibilidades de performance. A discussão de espiritualidade, ela transcende as tradições, especialmente as monoteístas. A espiritualidade acontece sem a religião. Até um autor que eu gosto bastante e que nós começamos a própria disciplina que eu administro no mestrado e no doutorado, que ele chama-se Eliade. Provavelmente você já tenha enfrentado lá no curso lá de jornalismo. O que esse Eliade fala? O seguinte, o que o Eliade fala? O sagrado é sempre uma experiência de frenesi. Você está caminhando numa floresta e você é uma pessoa bastante sensível, você enxerga numa pedra que tem uma arte rupestre. Aquilo encanta você, aquilo te deixa você fica gelada, porque você está fazendo uma experiência do sagrado. Essa experiência do sagrado que você está fazendo. Você enxerga um bom livro, opa, esse livro que você tá com esse livro em mãos, esse livro a sua avó, ela leu, você fica travada na hora. Porque você está fazendo uma experiência, um frenesi, é o extraordinário, você sai do cotidiano e faz uma experiência diferente. E ele diz o seguinte, Eliade, o sagrado, ele não está lá na pedra, ele não está na montanha, o sagrado está dentro da sua
cabeça, ou seja, está no coração. O sagrado está aqui. Então, de acordo com o rito, de acordo com a experiência, você tem uma sensação. E essa sensação de frenesi, essa sensação que deixa você diferente, é uma experiência do sagrado. Então a gente faz muitas vezes a experiência do sagrado. Para alguns sim, é na igreja, é na celebração, que é importante. Ou num ambiente onde que você consegue fazer, se sentir diferente, que a gente chama do extraordinário, que é romper com o cotidiano. Então é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, muda um pouco, domingo você faz a experiência que é o extraordinário e que isso é necessário, que é a ritualização, a nossa vida é ritualizada. Eu só fechando um fato assim que me marcou muito, eu sou lá do Paraná. E quando eu era muito menininho, lá nos meus 7, 8 anos, o meu pai ele comprava aqueles pinhões, que era araucária, e mandava a gente plantar atrás dos tocos, né? Tinha muita madeira. Então a gente colocava atrás, eu nascia e virava aquela floresta. Mas eu, como era um pouco agitado demais, eu plantava, que 2 ou 3 dias eu ia arrancar para ver como é que acontecia a raiz. E aí nunca nascia, pai. Não, mas você plantou e não nasce, não está aparecendo a floresta. Há 3 anos eu fui naquela região com meu irmão e lá eu localizei um pé de araucária enorme. Se eu falar para as pessoas, né, que aquele pé fui eu que plantei, que eu tinha meus 7 anos, tu ia me chamar de louco. Mas eu sei que aquela araucária fui eu que plantei, porque está num lugar em cima de um rio e ninguém mexeu e está aquela árvore frondosa. Aquela para mim foi uma experiência extraordinária do sagrado e que nunca mais sai da minha cabeça. Eu sempre lembro daquela planta que está lá, que eu coloquei, que meu pai já falecido. Então isso agrega, isso é memória. Então a presença ou a expressão do sagrado está muito ligada com a memória afetiva, que vem dos avós, tataravós, dos pais, que são experiências marcantes que faz parte da nossa vida. E é assim que funciona, assim que a espiritualidade ela está presente dessa forma. Então a mística ela está presente, basta a gente prestar atenção e fazer essas conexões com as nossas gerações, especialmente com os nossos pais. Bom, para finalizar, queria fazer uma última pergunta para o professor José Reinaldo, já que música é uma das suas áreas de estudo, também sou da área da música, e o que eu percebo muito é que muitas pessoas vão para a música justamente porque tem esse acesso na igreja, começam a estudar música, começam a ler partitura, começam a estudar teoria musical, porque tem esse primeiro contato com a música da igreja. E eu queria saber como a religião pode ajudar nessa construção cultural e no acesso à arte. Certo. Eu tenho, então, uma formação assim que eu chamo vertical em filosofia, que vai da graduação ao doutorado. Tem outra que eu chamo de transversal, não sei como chamar isso, porque passei pela teologia, pela música, pela ciência da religião, né? Então, inclusive, meu objeto de estudo na tese de ciência da religião foi o fenômeno musical e meu objeto de estudo na música foi a religião. Então, essas duas coisas são relacionadas. Muitos autores na história do Ocidente consideraram a música como sendo, das expressões artísticas, a mais nobre, porque é aquela que tem mais a capacidade de elevar o espírito, embora seja também aquela mais efêmera, né? Uma partitura não é música, né? Música existe enquanto acaba, acaba. Uma tela de pintura, uma estátua, você coloca numa caixa e consegue mandar para um lugar. Enfim, música não. Um CD não é música. Música existe enquanto existe. Então é a mais efêmera, mas é a mais nobre, porque consegue nos retirar dessa realidade, dizia Schopenhauer, nos retira dessa realidade de sofrimento, nos eleva por um instante e nos joga de novo aqui. No caso do Ocidente, mas também no Oriente, as tradições religiosas elas foram muito importantes para o desenvolvimento das artes, sobretudo com os mosteiros. Os monges se retirando da vida em sociedade, se dedicando parte do tempo para o trabalho, outra parte para o desenvolvimento de habilidades. Eles fizeram com que as artes prosperassem, né? Tanto os monges orientais quanto os monges ocidentais. Então a religião sempre teve uma participação assim, importante, incluindo, por exemplo, o estudo de música, a transmissão do estudo de música como sendo algo de valor a ser passado, colocando nas suas grades de formação. Se a gente pensa desde o início da Idade Média, as artes liberais incluíam música, incluíam retórica, incluíam gramática, mas incluíam música. O saber musical é parte de uma formação integral de uma pessoa.
Isso por um lado. Acho que todas essas tradições, sobretudo cristãs, elas incentivam muito isso. Mas eu diria do outro lado, também pensando todas as tradições religiosas disponíveis na matriz religiosa brasileira, que a música é um dos principais elementos rituais de todas essas tradições, elemento que garante a coesão interna do grupo religioso, elemento que garante a consecução dos ritos, a passagem de um rito para o outro, marcando épocas, a música daquela data, a música marcando passagens, né? Ritos de passagem. Tem uma série que eu deixo para quem nos acompanha e nos escuta, sugestão de assistir, porque é muito bem feita, é produzida pela TV Cultura, se chama Retratos da Fé, e eles têm mais de 40 episódios sobre diferentes tradições religiosas do Brasil, são episódios curtos, de 20 minutos, também disponíveis aí no YouTube. E em todos eles a música foi usada como elemento de amarração do enredo, da trama, né? Então quando tem um episódio que fala do candomblé, é a música do candomblé, é a música ritual do candomblé que nos guia ao longo dos 20 minutos do documentário. Quando fala da tradição oriental, é o hino do monge budista, que etc. Ao ponto de que eu fiquei pensando, e no vídeo sobre os ateus, como é que eles vão fazer, não é? Pois arranjaram também uma música instrumental que fizesse esse elo, né? que amalgamasse, né? que fosse a argamassa que unisse todas essas partes. Então, acho que a relação entre religião e música merece uma discussão à parte, por isso eu paro por aqui, só como instigando a curiosidade sobre isso. É isso, o nosso bate-papo chega ao fim. Agradecemos muito a presença dos professores Clóvis Eco e José Reinaldo, que desvendaram o fenômeno religioso. A gente tinha muita coisa ainda para tratar, um assunto assim que dá para falar sobre, dá para ir para muitas vertentes, e a gente espera receber vocês aqui também em outros episódios para falar um pouco mais. É isso, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela oportunidade, agradecemos. Esperamos vocês para o próximo episódio do podcast O Experimento. Até lá!